Pergunta para quem está do seu lado, está preparado? Está pronto? Então amarra o cinto aí que nós vamos levantar voo com esse avião e vamos ter um derramar de graça de Deus extraordinário sobre a nossa vida. Eu venho falando algumas semanas, alguns meses, a respeito do método de Deus, da forma de Deus agir. Falei aqui sobre esse método especificamente pelo Espírito, pela palavra, apontando para Jesus. E nessa semana o Espírito Santo, ele me inspirou muito a falar mais um pouco a respeito da palavra de Deus. Diga, palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus falando, porque quando ele fala e quando ele escreve, ele declara aquilo que vai acontecer e fica comprometido, ao contrário de muita gente que você conhece, que diz uma coisa e faz outra, que promete uma coisa e não cumpre, que diz que nunca mais vai fazer e faz, que diz que vai fazer, mas não faz. Deus não é assim. Deus, ele tem, o pessoal chama de um papo só. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aliás, ele mesmo fala a seu respeito quando ele diz: é impossível que Deus minta. Então a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos crendo, precisa ser impulsionado por essa palavra que muda, que transforma. Sabe, ela tem textos e mais textos falando a respeito dela própria. E hoje eu quero abordar algo muito especial e muito específico para a sua vida e para a minha vida. Então repete comigo assim: palavra e propósito. Vamos novamente? Palavra e propósito. Sabe, esse é um método, através da palavra, através da fé que é gerada pela pregação da palavra, através do Espírito que inspirou a palavra e que aplica essa palavra no seu coração e aponta sempre para Jesus. Diga assim: Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é importante demais. Então o profeta Isaías, inspirado por esse Espírito Santo, ele diz assim no livro de profeta, capítulo 55, versículos 10 e 11, Isaías 55, 10 e 11, diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que deles se alimentam. Assim também, diga comigo, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Diga, a palavra não volta vazia, mas ela realizará toda a obra que desejo. Diga assim: tudo que Deus quer, tudo que Deus faz é através da palavra. Então, vamos voltar um pouquinho. Ela realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Diz amém. Isso aqui a gente aprende muitas coisas. Eu pretendo ir um pouquinho rápido para que a gente possa desenvolver esse tema e eu não tentar não ser muito prolixo naquilo que eu estou falando. Então o Espírito Santo compara a palavra à chuva, e a chuva ela vem, a chuva ela desce sobre nós, e a chuva quando desce, ela não desce em torrentes. O céu, as nuvens não se abrem e não desce aquela carga d'água forte como se fosse um grande jato, porque senão ela destruiria a terra. E assim Deus compara, dizendo que a minha palavra também ela não vem de uma vez só, mas ela é progressiva, ela se desenvolve como gotas de chuva, que podem ser mais intensas ou menos intensas, mas sempre como gotas que vão pingando e vão molhando e vão encharcando e vão assim fazendo com que a terra produza semente. Diga, semente. Sem chuva não tem semente que brote, não tem terra boa, não tem milagre que aconteça, como também sem a palavra de Deus nada acontece na terra. Diga, sem chuva não tem plantação, sem a palavra de Deus não tem bênção, não tem milagre, não tem poder de Deus, não tem absolutamente nada que venha da parte do Senhor. A ciência comprova isso através de um chamado ciclo da água,
E assim, quem já estudou aí, passou pelo 2º grau, sabe do que eu estou falando. Se não sabe, procura pesquisar. Como a água vem em ciclos, ela encharca a terra, ela prepara a terra, ela se reserva na terra ou no mar, e ela evapora e volta para o céu, depois de ter cumprido um propósito. E esse ciclo é interminável. Assim é a palavra de Deus, ela vem do céu, ela vem para a terra, com um propósito estabelecido, com uma meta estabelecida, para a qual o próprio Deus a enviou. Toda palavra tem um propósito, toda palavra de Deus tem um propósito, e hoje você vai entender. Eu espero que o Espírito o convença de que existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai mudar o seu futuro, que vai ampliar os seus horizontes e que vai mudar a sua vida. Diga: eu creio. E é importante a gente crer nisso, porque essa é a vontade e esse é o método de Deus. Então repete comigo assim: a palavra é semente. Toda a palavra de Deus é semente, mas você já sabe disso. Eu já ensinei, já expliquei para você, e também nós sabemos que se a palavra é semente, como por exemplo na parábola do semeador, o nosso coração ele representa a terra. Então vamos repetir para fixar: a palavra é semente, o meu coração é a terra. Porque assim como a água produz semente para que brote na terra, assim a palavra ela é uma semente que precisa botar na terra fértil do seu coração. E eu queria ler com vocês então, não a parábola, mas Jesus explicando a parábola do semeador. Vamos ver Mateus capítulo 13, versículos de 18 a 23. Mateus 13, 18 a 23, diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todo mundo aqui conhece a parábola, né? Se não conhece, depois volta aí no Mateus 13 e lê o começo, você vai aprender, ou em Marcos 4, ou em Lucas capítulo 8. Então Mateus diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Quem está falando? De Jesus. Então ele está explicando a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, rouba o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Primeiro tipo de solo, diga: à beira do caminho. Versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É aquele irmão que diz assim: você crê nisso? Aí o irmão diz: amém, vamos lá, vamos, glória a Deus, levanta a mão, levanta a mão. Mas quando chega ali fora, no primeiro problema, já esqueceu isso tudo. Terreno rochoso. 21, explica: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações, diga preocupações. Guarda bem essa palavra, preocupações. Quem não tem preocupações? Jesus está dizendo que a preocupação é um ladrão da palavra, é um ladrão da semente. Porque às vezes a gente fica achando: isso é papo para gente que não é crente, que não consegue crer, que não consegue se converter, que não entrega coração a Jesus. Não é bem assim, e você vai perceber isso. Então o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, diga 100, diga 60 e diga 30 por cada unidade. Vamos avançar. Tem algumas coisas que a gente precisa ver aqui. A primeira delas é que existe um ladrão da palavra. Você viu na explicação da primeira palavra, da primeira semente, do primeiro solo, que o diabo ele vem e rouba a semente que caiu à beira do caminho. Então existe um ladrão para roubar a sua semente, a semente que está sendo ministrada, a palavra que está sendo declarada. Ele vem para te roubar. Então, por exemplo, João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, antes dele matar e destruir alguém, ele rouba. Rouba o quê?
rouba a sua saúde, rouba a sua paz, rouba o seu dinheiro, rouba a sua esperança. Todas essas coisas ele faz, mas o método do diabo é roubar um crente roubando a palavra. Por quê? Porque sem fé, diga, é impossível agradar a Deus. E como é que a fé se desenvolve? Através da palavra. Então se ele rouba a palavra, se o indivíduo não lê a palavra, não ouve a palavra, não medita na palavra, não tem alimento, ele é um desnutrido espiritual, a sua vida vai fracassando, porque ele está morrendo de inanição espiritual. E o diabo ele faz de tudo para roubar essa palavra. Então existe um ladrão tentando roubar a palavra do seu coração. Ele quer roubar sua família, quer roubar sua paz, quer roubar tudo que você tem. E quando ele consegue abduzir, tirar a palavra da sua vida, você acaba ficando à mercê dele, porque o seu coração não tem fé, ele não ferve, ele não aquece, você não consegue acreditar, não consegue confiar, e Deus não consegue agir na sua vida, porque sem fé você não consegue agradar a Ele. Quem entende isso diz amém? Então no coração com pouca terra, o ladrão usa, eu já estou no segundo solo, o ladrão usa perseguição. Perseguição, você ouve a palavra, fica feliz, fica animado, vem à frente, faz oração, mas quando chega em casa, alguém diz para você assim, você vai ser crente, você? Aí começa a te acusar, faz isso, faz aquilo outro, fez aquilo outro, é assim, não tem fé, fala palavrão, fica fumando escondido, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. E aí começa a vir a perseguição, e essa perseguição anula a fé. É o ladrão roubando você através de circunstâncias. Sempre tem um ladrão por trás. Escute o que eu estou lhe dizendo. Há outro tipo de terra, é o coração entre espinhos. Esse ouve a palavra, mas as preocupações, eu já falei sobre isso, a ansiedade, as circunstâncias, a busca pelas riquezas sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Entenda, a semente foi plantada, mas quando ela começa a brotar, essas circunstâncias, essas preocupações, esses problemas, essas ansiedades da vida sufocam ela, e ela não consegue prosperar e nunca vê resultado. Parece que está andando num ciclo contínuo e não consegue perceber o resultado daquilo que é semeado. Então, quando nós estamos reunidos na igreja, no culto, na celebração, existem algumas verdades sempre presentes. Eu pediria que você prestasse atenção. Algumas verdades sempre estão presentes. Então vamos a elas. Aqui, diga aqui, nós temos os 4 tipos de coração. Hoje aqui, no meio desse público, no meio dessas pessoas, existem aquele que é um coração à beira do caminho, existe aquele que é um coração que está em pouca terra, no terreno rochoso, existe aquele que tem espinhos sufocando, e existe um bom coração, um coração que produz, que prospera. Todos eles estão presentes aqui hoje. Mas apóstolo, o meu coração é terra dura, é terra seca. A boa notícia, diga boa notícia, que essa história pode mudar. Vira para quem está ao seu lado e diga: essa história, ela pode mudar. Sabe, Deus quer mudar essa história na sua vida hoje. Segunda verdade, assim como a chuva cai, hoje já choveu bastante, já irrigou a terra, já afastou aquele calorão que fez, mas assim como a chuva cai, a palavra continua sendo pregada, a semente continua sendo semeada. Nós estamos aqui semeando. E quando eu libero a palavra de Deus, eu estou liberando sementes para um coração bom, para um coração rochoso, para um coração no meio de espinhos, para um coração na beira do caminho. Quem entendeu diz: entendi. É assim que funciona. Agora, a responsabilidade do semeador é semear. A responsabilidade do dono do terreno é preparar a terra. O semeador semeia, o dono da terra, o dono do coração, esse precisa preparar a terra para poder receber a palavra de Deus. Você, eu declaro, eu profetizo que seu coração é terra boa, que seu coração é terra fértil, que a palavra vai achar lugar, vai crescer, vai brotar, e você vai colher a 30, a 60 e a 100 por cada unidade. Diga: eu creio. Terceira verdade, o ladrão também está presente aqui hoje. O que ele veio fazer? Roubar essa semente. O seu coração está aqui, tá. O semeador está aqui, tá. E o ladrão também está.
porque ele quer desviar a sua atenção para o celular, para o barulho lá fora, para alguma circunstância, para o problema da manhã, para a semana que vai chegar, para o fim do ano, para a festa de Natal. O que você vai fazer no Réveillon? E o ladrão, ele está aqui para roubar você. Essa é uma outra verdade. A quarta verdade é que você pode ter um coração que recebe e que produz a 30, a 60 e a 100 por cada unidade. Aonde está a diferença? Então repete comigo assim: a diferença está no solo. O solo é o coração. Então a diferença está no solo. Sabe, nesse dia assim especial que essa parábola foi contada, Jesus ele entrou no barco de Pedro, no mar da Galileia, como era do seu costume, afastou um pouco e começou a ensinar o povo através de parábolas, e contava histórias, e contava parábolas, e passou o dia inteiro ensinando ali. Mas aí tem uma coisa que é interessante nesse versículo. Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 11, Jesus diz assim: porque a vocês, explicando a parábola, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, diga ao que tem, mais, diga mais, muito mais será dado, e terá em abundância. De Jesus, nós somos os escolhidos para receber, para ouvir e para crer nas verdades do reino dos céus. E ele disse que aquele que tem, mais lhe será acrescentado, mais lhe será dado. Hoje você pode ter entrado aqui com um coração que não produz absolutamente nada, que nada brota, que está ressecado como terra do deserto, mas hoje Deus quer fazer com que o seu coração comece a ser terra fértil e vai começar a dar resultados a partir da semente a 30, a 60 e a 100. Talvez comece com 30, talvez com 15, talvez com 10, mas vai chegar a hora que você vai produzir abundantemente. E essa é a promessa: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. De misericórdia. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem conseguem entender. Nem todo mundo consegue entender essa verdade, porque a pregação da palavra é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós os que somos salvos, ela é o poder de Deus. E aqui está um povo que tem a revelação do Espírito para conseguir compreender a palavra de Deus, e ela crescendo no seu coração, ela é a semente que vai te impulsionar para novas conquistas e para novas vitórias. Diga: eu creio. Então toda a diferença está aonde? No coração. Para isso nós vamos usar agora e explicar como isso acontece. Nós vamos usar dois textos, Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 4, e vamos ver o que Jesus, aliás o próprio Jesus, explica o que ele estava querendo dizer. Quando uma mesma passagem ela é repetida nos três evangelhos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, é porque isso é muito importante. É preciso observar de fato com muito cuidado. No livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 23 e 25, Jesus diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, é como se Jesus chegasse aqui e dissesse: gente, preste atenção no que eu estou dizendo, olha para mim. Jesus usava esse argumento: quem tem ouvidos, ouça. Todos temos ouvidos? Temos, então ouça, olha para mim, preste atenção. E ele diz assim: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Qual foi o conselho que ele deu? No que, diga, no que você está ouvindo. É Jesus dizendo. Na parábola do semeador, a semente é a palavra. Uns são roubados, outros são sufocados, outros perdem a semente. Mas Jesus começa dizendo assim, explicando: aquele que tem, mais será dado, e aquele que pensa que tem, vai perder o que acha que tem. Por quê? A resposta está aí. Preste atenção naquilo que vocês estão ouvindo. Porque se não tiver atenção naquilo que está ouvindo,
Porque se você não estiver ouvindo a coisa certa, a fé não aumenta, o milagre não acontece, a prosperidade não vem, aquilo que você deseja não acontece. E aí ele continua, olha só o versículo, o final do versículo 24 diz assim: com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. O manômetro vê o que? Pressão? Pressão. O relógio mede tempo. A régua mede comprimento. Meu conhecimento de física acabou. Existe lá um Deus, o meu relógio ele mede um monte de coisa. Eu descobri que eu fazendo exercício, meu coração bate menos do que pregando. Eu tenho picos de quase taquicardia. Quando eu estou, fico empolgado, declaro a palavra. Porque existem formas de medir as coisas. O velocímetro mede a velocidade. Não é isso? Deus tem, eu não sei como é que chama, alguma coisa para medir a sua qualidade de audição. Porque ele está dizendo ali, preste atenção naquilo que você ouve. O que você ouve? Porque com a medida que você medir, ou seja, com a qualidade, com aquilo que você escolher para ouvir, você vai ser medido. Da mesma forma que você escolhe escutar alguma coisa, isso vai se reverter a seu favor, se você tem um coração terra boa, ou pode se reverter contra você. Aquele que tem, ou seja, aquele que mede, aquele que ouve, aquele que dá atenção, ele vai receber mais, porque com a medida que você mede, você será medido. Quem está entendendo diz amém. Vira para quem está do seu lado e diga assim: se não entendeu, depois me pergunta, que eu explico lá fora. Jesus estabeleceu um padrão de medida através daquilo que você ouve. Então, se você só fica ouvindo coisas que acontecem por aí, notícias, redes sociais, lendo livros, fazendo coisas que são seculares e naturais, obviamente você vai estar desenvolvendo algo natural. Mas se você ouve a palavra de Deus, a pregação, a semente entra no seu coração, com a mesma medida que você mede, que você recebe, que você escuta, que você participa, essa medida vai ser a medida usada para abençoar você. E eu profetizo que essa medida vai aumentar hoje e vai chegar a 30 vezes mais daquilo que eu tenho ouvido, vai chegar a 60 vezes mais. Mas nós queremos mais, nós queremos tudo, nós queremos 100. A chave está aqui. Preste atenção no que você tem ouvido, pois aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso é maravilhoso. Então Marcos destaca o que você ouve. Vamos para Lucas 8:18, diz assim. Deixa eu ler Lucas 8:15 primeiro, bota 15 primeiro. A parte que caiu na terra boa, ou seja, naquele que ouve a palavra e cai, o coração é terra boa. A parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Então pode ser que haja uma frutificação que não seja perseverante? Pode. Porque se existe a perseverante, a contínua, pode existir aquela que é esporádica. Você recebe uma bênção, mas você não tem uma vida abençoada de forma contínua. E isso tem tudo a ver com a medida que você mede, com aquilo que você escuta, com aquilo que você tem ouvido. E agora Lucas aprofunda isso. Vamos ao versículo 18, diz assim, Jesus diz assim: portanto vejam como, diga como, está escrito lá, como vocês ouvem. Jesus deu as duas dicas para você ter um coração bom. A primeira é o que você ouve, e a segunda é como você ouve. Se você conseguir compreender essa chave, você vai ter bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. O que e como. Vamos repetir? Fixar o que você ouve.
Os seus ouvidos, os seus olhos, os seus sentidos, eles captam o que durante a semana? O que você ouve? Eu ouço a palavra de Deus, eu estou ligado lá, eu leio todo dia, leio livros, bons livros evangélicos, eu ouço pregação no YouTube. Aí vem a segunda parte, como você ouve. Sabe, esses dois detalhes são muito importantes para que você tenha uma vida bem sucedida. Quem quer ter uma vida bem sucedida? Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para você. E a parte de Deus, Ele já fez, Ele continua fazendo o ciclo, vamos chamar assim, né? O ciclo da palavra, ele é ininterrupto. Ele não para. Como o ciclo da água não para, o ciclo da palavra também não para. Alguém aqui já foi num deserto? Deserto? Não. Quando você for comigo para Israel, você vai passar pelo deserto. Sabe qual é a característica de uma terra desértica? Lá não chove. Não chove. Por isso é deserto. Não tem umidade. Aliás, no meio do deserto, perto da cidade de Jericó, perto do Rio Jordão, tem uma fortaleza chamada Massada. Massada. É um castelo, uma fortaleza que Herodes preparou para o verão, porque o inverno é muito frio. Então ele ia para o meio do deserto no verão para não sentir frio. E é uma fortaleza que foi construída em cima de uma montanha. Quando você for comigo a Israel, você vai a Massada. Os pastores que foram conhecem Massada. Nós estamos 21. Ano passado foi descoberto em Massada uma caixa, um invólucro guardando sementes de palmeira, tamareira. Lá você vai ver muita tamareira, é gostoso. Você pode comer ela in natura e você pode comer ela cristalizada. Muito gostoso. Bom, docinho. Só não come demais, porque pode dar algum efeito colateral aí para quem não está acostumado. Acharam sementes de tâmara da época de Herodes, 2000 anos atrás. Sabe o que eles fizeram? Plantaram. Sabe o que aconteceu com uma semente de tamareira de 2000 anos atrás? Nasceu, brotou, e hoje tem uma árvores daquelas sementes que viveram, que estavam guardadas há mais de 2000 anos no deserto. A palavra de Deus é assim, ela é semente, ela não morre, ela não murcha, ela continua funcionando, o ciclo é ininterrupto. A sua vida não precisa ser um deserto. O deserto físico é porque não tem chuva. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui ao Egito, a primeira vez que eu fui ao Egito, eu perguntei para o guia e disse assim, estranho, lá as casas elas têm aquela fachada que coloca sobre a laje, mas não tem telhado. Nenhuma casa tem telhado. E eu vi aquilo ali, eu pensando com a cabeça de carioca, se fosse aqui no Rio, uma tarde como a de hoje, ia chover e aqui ia virar uma grande piscina, porque não tem saída de água, não tem telhado, não tem nada. E eu perguntei para ele, mas vem cá, quando chove aqui, como é que esse pessoal faz? E ele disse para mim assim, pastor, a última chuva que caiu aqui foi em 1972. Não chove. Não chove. É deserto. E eu estou falando da cidade do Cairo. Da cidade do Cairo. Capital do Egito. Não chove. A chuva não chega lá. A sua vida não precisa ser um deserto. E o nosso deserto não é por falta de água, é por falta da palavra, é por falta da semente, é por falta de dar ouvidos à coisa certa e ouvir com fé, com credulidade aquilo que nós estamos escutando. Então prepare o seu coração, repete comigo hoje, eu vou preparar o meu coração. Eu queria ir lá, desculpa interromper assim, mas tem muito assunto. Eu queria ir lá em Provérbios, em Salomão, para mostrar para vocês como é que o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez uma declaração extraordinária que muda a vida de qualquer pessoa que segue o seu conselho. Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim, meu filho, o que o Espírito Santo está chamando você? Ele te chama de filho.
Porque o pai dá bons conselhos para os filhos. Então, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. Como hoje é o dia do discipulador, essa é uma palavra que normalmente os discipuladores vão dizer: não se esqueça daquilo que eu te falei, não se esqueça daquilo que eu te disse, não se esqueça daquilo que eu tenho te ensinado. E Deus da mesma forma diz: não se esqueça dos meus ensinos, que o seu coração guarde, diga guardar, guarde os mandamentos de Deus, guarde a palavra de Deus. Por quê? Porque olha só, a palavra é semente, e quando a gente guarda, a preocupação de Salomão era que nós guardássemos essa palavra, porque eles aumentarão os seus dias. Quem quer ter longevidade? Amém. Mas não é só longevidade, que ele aumente os seus dias e lhes acrescente anos de vida e de paz. A promessa de Deus e a proposta de Deus para você é viver uma vida longa, mas não uma vida longa doente, pobre, sofrendo. É uma vida longa com provisão, com prosperidade, com paz e com abundância. Mas como é que eu consigo isso? Ele está dizendo: não se esqueça dos meus ensinos, das sementes, das palavras que são lançadas sobre você. Acredite nelas, creia nelas, porque senão você vai diminuindo de 100 para 60, para 30, e daqui a pouco todas as sementes estão roubadas do seu coração, porque você prefere acreditar no que o seu comandante diz, no que o seu patrão diz, no que o seu treinador diz, no que o seu coach diz, no que outra pessoa fala, seu vizinho, seu colega de grupo de WhatsApp, seu colega de rede social, mas não consegue prestar atenção, ouvir com qualidade aquilo que Deus está dizendo para você. Misericórdia. Porque aumentarão os seus dias e se lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Paz aqui é shalom, prosperidade, provisão, saúde, bem-estar. Essa é a vontade de Deus. E aí Salomão ele continua, ele insiste nessa semente. Ele diz assim: não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você, não deixe que o ladrão roube de você essas palavras. Não permita, porque senão essa bondade, essa fidelidade, esse amor, essa graça, eles vão fugir de você. Amarra no pescoço, bota no cordão, escreve na tábua do seu coração, coloca no carro, prega na geladeira, faz qualquer coisa, mas não deixa de olhar, de ver, de ouvir e de prestar atenção nas palavras e no ensinamento do Senhor. É muito importante, porque o versículo 4 responde: você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você vai ser abençoado por Deus e vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. Por quê? Porque você recebe a semente e crê nela. É a palavra de Deus que está sendo semeada na sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha os conselhos, eles vão se seguindo. Nós gostamos de nos apoiar naquilo que nós achamos. A palavra de Deus diz isso, mas eu penso diferente. Quando declaramos isso, nós estamos apoiando a nossa vida no nosso conhecimento, na nossa força. Isso é ego, isso é carne, isso é carnalidade. É você ter a petulância de achar que as suas escolhas, que aquilo que você pensa é mais profundo, é mais importante, é mais contundente do que aquilo que Deus fala. Você nasceu ontem e vai morrer amanhã. Jesus diz com toda a tua ansiedade: quem é capaz de acrescentar um dia de vida? Não consegue. Mas o ser humano é petulante, é orgulhoso, é soberbo. E a palavra diz uma coisa, e ele quer viver a opinião dele. Tem alguma coisa pior do que viver a sua própria opinião? Tem. É viver a opinião do outro. É pior ainda. Mas não consegue ouvir a opinião de Deus. Eu vou dizer misericórdia de novo. Versículo 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu não vou me aprofundar nisso, eu falei sobre isso na live na quarta-feira. E você, te convido, quem não ouviu, pode ir lá no meu Instagram e está lá gravada, ouça. Eu falei especificamente nesse versículo, no versículo 6. Quando você reconhece o Senhor nos seus caminhos, eu estou passando por uma situação, eu preciso reconhecer Jesus nessa situação, porque Ele está lá. Você pode não vê-lo, mas Ele está. Quando você consegue reconhecer Jesus nessa situação,
Só que para reconhecer Jesus, às vezes você precisa abrir mão desse ego, desse orgulho e ver Jesus atuando. A promessa aqui é que Ele vai cuidar do seu caminho. E a gente entende o caminho como aquele momento que você está vivendo hoje. Diga, o caminho é hoje. Então, quando você reconhece Jesus na sua vida hoje, Ele está cuidando do seu caminho. E qual é a promessa dele? O versículo diz ali, ó, Ele endireitará as suas veredas. Vereda e caminho, no português, é a mesma coisa. Mas quando a gente vai para o original, o caminho, como eu disse, se refere àquilo que você faz hoje. Se você reconhece Jesus hoje, Ele está cuidando do seu caminho. O que vai acontecer no futuro? Ele vai endireitar a sua vereda, a sua jornada. A sua jornada não é só hoje. A sua vida não é só hoje. Eu estou falando para gente que sofre decepção amorosa, que perde emprego, que faz investimento e dá errado, que às vezes as coisas não vão bem, que a célula não consegue multiplicar, que a palavra parece que está voltando vazia, mas a sua vida não é só hoje. Deus está cuidando da sua jornada, mas você tem que reconhecer Ele hoje. Se você quer aplaudir Jesus, faz isso com vontade. Porque se você reconhecer Ele hoje aí, na sua vida agora, no problema que você está vivendo, Ele vai endireitar o seu futuro, a sua jornada, o seu passado. Amanhã, ano que vem, é por isso que a gente diz, vamos estar juntos na virada, porque Deus quer endireitar o seu ano que vem. O seu ano que vem para você é futuro, mas Ele é Senhor do tempo, Ele está acima de todas as coisas. Ele já está vendo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Diz amém. Ouça lá, faz no meu Instagram. Pode adiantar um pouquinho, só para ter esse pedacinho aqui que fala sobre esse versículo. Mas se você for contagiado pelo Espírito Santo, ouça tudo, e tem uma palavra muito bacana. E ele continua dizendo assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não corta o Tiago cantando, não. Eu pedi música para ele, ele teve que estudar muito para poder tocar a música lá. Assim, não corta ele não, ouça ele também, que é a benção. Esse rapaz é uma benção. Aliás, os meus filhos são uma benção. Eu vou contar aquela que tu contou na reunião ontem. Não. Ele conta todo dia. Mas eles são uma benção. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A gente se acha muito sábio, né? Muito capaz, muito competente. Faz as escolhas certas. Quantas vezes já quebrou a cara? Não precisa me dizer. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Reconhece o Senhor, confia nele e afaste-se do mal. Não é maravilhoso? A palavra de Deus, ela produz tudo que o ladrão quer roubar de você. Sua saúde, vida longa, provisão, paz. Quem quer vida longa, provisão e paz? Todo mundo quer. Então não deixe que essa bondade, que a fidelidade, que a felicidade te abandonem. Sabe, essa palavra, ela é semente, e essa semente ela pode brotar na sua vida e produzir 100 vezes mais, sabe? 100 vezes mais, mas ela também pode ser roubada e você não vê produção nenhuma, porque isso é espiritual, isso não é natural. Não adianta a gente querer tratar as coisas espirituais com a lógica natural. É por isso que Salomão diz: não confie no seu entendimento natural, confia no Senhor, e Ele vai endireitar as suas veredas. Essa é a palavra, essa é a semente que prospera, é a palavra fiel que sai da boca de Deus. Eu digo amém para isso. Então o diabo, ele usa os argumentos e as circunstâncias naturais para poder justamente roubar você, fazendo com que você coloque o foco, ao invés de olhar e ter vida, olhar para a serpente levantada, olhar para a cruz, olhar para Jesus, ele faz com que você olhe para o seu problema, ele faz com que você tenha um foco nas circunstâncias, nas angústias, nos desejos da vida, e isso vai sufocando a palavra, isso deixa você no deserto. A sua vida começa a ficar ressequida, desértica. Lembre-se da parábola que eu acabei de mostrar para vocês em Lucas e em Marcos. O que você ouve, repete o que e como. Vira para quem está ao seu lado e diz assim: o que e como
o que você ouve e como você ouve. Apoie no seu entendimento. Não confia na carne. A carne é enganosa, a carne é fraca. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Reconheça Jesus no seu caminho hoje e Ele vai endireitar as suas jornadas, a sua jornada, as suas veredas. Sabe, tem gente que é muito oportunista. Preste atenção nisso. Tem gente que é muito oportunista. Eu chamo de oportunistas aqueles que mordem a isca do diabo e chamam isso de porta aberta por Deus. O diabo joga a isca, o indivíduo engole até o anzol e no final ainda diz assim: Deus dá testemunho, Deus abriu uma porta para mim. Cuidado, cuidado. Confia no Senhor, se estriba, se apoia na promessa, se apoia na palavra. Não chama de porta aberta aquilo que o diabo está colocando diante de você, porque no final a sua jornada vai revelar que tipo de coração você tem. Amanhã, mês que vem, ano que vem, você vai ter a colheita disso. Você vai ter a resposta dessa semente que você recebeu no coração ou não. E às vezes a gente quer, por impulso da carne, e fica achando isso uma oportunidade muito boa. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente vai ver que não é. Não confia na carne, confia no Senhor. Se aparta do mal, se aparta do mal. O pastor Luiz estava pregando essa semana, eu estava ouvindo ele, e ele dizia assim: eu tenho um lema, ele dizia, quase que um mantra, né? Eu tenho um mantra: se alguém me obriga a tomar uma decisão imediatamente, a resposta é sempre não. Não. Se me pressiona para decidir, eu digo não. Não quero. Porque o nosso Deus é Deus de paz. Ele não é o Deus do imediato, Ele é o Deus da paz. E Ele vai te dar oportunidade para você refletir, para você orar e poder tomar a decisão certa. Quem está me entendendo diz amém. Cuidado com o maligno. Vira para quem está do seu lado e diga assim: cuidado. Ele está aí, ele se reveste de amigo, se reveste de irmão, se reveste de conhecido. Ano que vem ele se reveste muito de político. Eu não tenho problema com ninguém, graças a Deus. Não sou homofóbico, não sou racista, não sou xenofóbico, não sou antissemitista, não sou nem anti-vascaíno. Mas eu confesso, eu tenho problema com político, porque eu não consigo acreditar em nenhum deles. Só vejo interesse pessoal, só vejo gente querendo se promover, ganhar dinheiro, explorar os outros. Pronto, falei. Mas não precisa seguir, confia, faz o que você tem que fazer, né? Age do jeito que você pensa, mas confia no Senhor. Olha para Deus, olha para Ele, se estribe e se apoie na palavra dele, porque o ladrão, ele coloca pessoas e situações para poder roubar você, e infelizmente tem muitos irmãos que são atraídos por essas oportunidades, assim como o imã atrai o metal, e no final se dá mal. E aí vem disciplina de Deus. Sabe qual é a forma maior de Deus disciplinar? Através da palavra. Muitos hoje, quem sabe, estão sendo disciplinados nas suas escolhas. Então mude enquanto você está ouvindo a palavra, antes que chegue o tempo da exposição, da vergonha. Porque Deus faz isso, das portas fechadas, da dificuldade. Deus não dá doença, não vai botar um câncer nem um acidente na sua vida, mas fecha a porta. A empresa não consegue fazer nenhum negócio. Eu acho uma boa ideia revisar os seus conceitos e não chamar de porta aberta. Eu não consigo arranjar um emprego, revisa os seus conceitos e não chama de porta aberta. Aquilo que o diabo está colocando não é de Deus. Ouve a palavra, se aparta do mal. Alô? Tem alguém entendendo? Pergunta para quem está do seu lado se você entendeu. Deus é muito bom. Deus é bom com você. Deus é bom comigo. E Ele tem um tempo que chama tempo da misericórdia. Eu que chamo assim, né? Tempo da misericórdia. Porque Jesus diz assim: não tem nada que você faça no escondido do seu quarto
que não seja revelado em cima do telhado. E Deus não revela o seu adultério, o seu vício, o seu ódio, o seu ressentimento. E eu não estou aqui te acusando nem te condenando, não. Eu estou abrindo uma porta de paz para você ser restaurado. Ele não faz isso, não fez isso ainda, porque ele está dando tempo para você mudar a sua opinião. A palavra bíblica é arrependimento, mudar a mente, é metanoia. Mas se você ultrapassar o tempo da misericórdia, aquilo que tu faz escondido vai para a manchete do jornal, vai para cima do telhado, porque Deus precisa corrigir você. E às vezes ele usa isso, a vergonha, para a sua disciplina. Diz aí, misericórdia. Mas isso não vai acontecer com você. Não vai. Eu profetizo. Essa igreja é uma igreja, como disse o pastor Isaías, que não vai ter nem doente nem pobre. Um ou outro diz amém. Uma outra verdade, eu estou caminhando para o final, meu tempo acabou, é a colheita vem no tempo certo. Sabe, o maior inimigo da sua colheita abundante é a ansiedade. É o quê? Ansiedade é preocupação com o futuro. Isso vem por causa do estresse. E quando nós estamos ansiosos, essa ansiedade rouba da gente a fé. Ansiedade não é de Deus. E ao contrário, é o inimigo das suas conquistas. Então quando nós plantamos uma semente, a gente não fica olhando para o solo. Quem já fez aqui na escola, plantou carocinho de feijão? É no algodão, né? Aí ficava todo dia olhando lá, para ver se brotou, para ver se brotou, para ver se brotou. Não sei quanto tempo demora para brotar, não lembro mais. Mas o fato de você ficar olhando faz brotar mais rápido? É porque a ansiedade não resolve o problema. A semente ela vai produzir no tempo dela, no tempo certo. Quem tem ouvidos para ouvir, a semente vai brotar no tempo certo. Não adianta ficar olhando. Não adianta ficar olhando para o relógio toda hora. Não adianta ficar subindo na balança todo dia. Você desse? Nunca malhou na vida, aí dá 2 corridinhas, levanta 2 quilinhos de peso, sai todo moído, chega em casa e... faz um investimento, aí toda hora vai lá olhar na corretora do lugar, aplicou o dinheiro, para ver se já caiu aquele centavo. Não tem um tempo. Abriu uma empresa. Uma vez eu abri um laboratório, o primeiro que eu abri, e assim, eu passei semanas sem ter um cliente nenhum. Ficava agoniado. Mas a minha agonia não fazia ninguém entrar na sala para colher sangue. O cliente não vai te ligar porque você está agoniado. Não vai. Faz o seu trabalho, não estou dizendo para você ficar em casa, botar a perna para cima. Faz o seu trabalho, mas sobretudo confia no Senhor. Depois de algum tempo eu tinha cliente que ficava em pé fazendo fila do lado de fora. Porque tudo tem um tempo, diga tempo. Salomão diz isso, né? Tudo tem seu tempo debaixo do céu. E depois a gente planta a semente, não adianta ficar ansioso. Olha o que Jesus diz. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, diz assim: Jesus disse ainda. Você acha que eu falo muito? Jesus ficou o dia inteiro. Aí quando estava chegando no final, Jesus disse ainda. Tem mais. Aliás, o texto de Marcos 4 é muito bacana, né? Parábola do semeador, depois ele fala da candeia, depois ele fala do grão de mostarda, depois ele vai falando de sementes. E no final, ele diz assim: vamos atravessar para o outro lado. Aí tem aquela tempestade que o diabo tenta matar Jesus, porque do outro lado tem um endemoniado para ele libertar. Então Jesus, falando ainda, diz assim: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Uau! Como é que o reino de Deus é? Como um homem que lança semente na terra. Depois você lê lá o grão de mostarda, por exemplo.
E ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Quando é que as suas sementes crescem? Se você é crente, elas crescem enquanto você dorme, descansa. Enquanto você está ansioso, por que a cura não vem? Porque a ansiedade interrompe o poder de Deus agir na sua vida. Porque a porta não abre? Porque a ansiedade interrompe o poder de Deus agir na sua vida. Por que o milagre não vem? Porque a ansiedade é o ladrão que está roubando a semente, não está deixando a semente crescer na sua vida. Você está entendendo? Consegue perceber o que você ouve, como você ouve, se você ouve o seu entendimento ou se você ouve Deus. É um milagre que Deus quer agir, Deus quer fazer algo, quer fazer uma colheita extraordinária. Mas como é que acontece? Jesus está dizendo, não fica ansioso, não adianta nada. Enquanto o homem dorme, o fazendeiro planta e vai dormir. Qual o trabalho dele? Preparar o solo. Qual o trabalho dele? Não é o que diz a palavra do semeador? O solo é o seu? Qual é o seu trabalho? Preparar o solo, receber a semente. E depois que a semente é recebida, descansa. Descansa. Descansar é confiar. Ansiedade é falta de fé. Descanso em Deus é confiança. Enquanto você dorme, a semente prospera. Enquanto você... Muitas vezes quando eu vou orar para alguém que está enfermo, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo Instagram, pelo telefone, e eu poderia dizer assim, você está curado agora, em nome de Jesus, procura dor aí. Mas quando a pessoa está com dor, ansiedade para se ver livre da dor é muito grande. Aí eu digo para ela assim, olha, em nome do Senhor Jesus, essa noite você vai dormir, vai relaxar, e amanhã cedo você vai estar livre dessa enfermidade. Você crê nisso? Pois eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Talvez você já tenha ouvido isso de mim em algum momento, mas eu quero dizer que vai vir a noite, você vai dormir, e no dia seguinte, o milagre vai estar na sua porta, esperando por você. É cura. Sabe, aquela notícia boa, aquele e-mail que você está esperando, aquele telefonema, sabe, aquela... vai chegar, mas chega enquanto você dorme. Não chega enquanto você fica ansioso. E também não vem pela mão do diabo não, tá? Aparta-te do mal e confia no Senhor. Quem está comigo diz amém. Versículo 28, Jesus diz assim, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Quando vai plantar hoje, colher hoje, tem um processo. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a hora da colheita. Eu estava chegando hoje, fui ver a Thay ali, o Isaac está crescendo. Mas um dia a semente foi lançada nela. Foi lançada uma boa semente, eu quero profetizar. Mas assim, você não lembra o dia que o seu pai lançou a semente na sua mãe e você foi formado no interior, no ventre? Deus te formou. A semente veio do seu pai. A sua mãe, ela é o receptáculo, é o útero, é o ovário. Ela vai ali incubar e fazer. Você não lembra. Mas sabe quem lembra? E eu não estou falando de regressão, não. Sabe quem lembra? O Senhor que te deu vida. O processo natural, o homem até repete. Mas o processo espiritual, só Deus pode fazer. Tem uma semente aí. Tem uma semente aí. Tem uma semente. Era uma sementezinha. Sabe? Quando o homem lança a semente, são milhões de sementes que são lançadas. É legal de ver. Você sabe que eu trabalho em laboratório, a gente examina essas coisas também. E são milhões de sementes lançadas, lutando para conseguir semear. Deus está liberando sementes sobre a sua vida, mas uma, pelo menos uma hoje, vai entrar no seu coração. E você não sabe como.
mas essa semente vai se juntar a um coração fértil com fé. Como o espermatozoide se junta ao óvulo e forma o zigoto, sabe, aquele embrião, e vai se desenvolvendo, e daqui a pouco tem um cabeção, daqui a pouco tem um sistema nervoso. Você não sabe como isso acontece, mas acontece. Enquanto você descansa, Deus está fazendo acontecer. Uau! Deus está fazendo acontecer. Acho que é por isso que Davi dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz, hein? Deitar. Te lembra o quê? Descanso em verdes pastos. Guia-me as águas tranquilas. Te lembra o quê? Descanso. Refrigera a minha alma. Te lembra o quê? Descanso. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Vai na tua força. A gente trabalha, irmão. Não estou dizendo que você vai botar a perninha para cima. Tem que trabalhar. Mas trabalha debaixo do descanso. O seu trabalho é fruto do descanso que Deus já colocou no seu coração. E assim é a palavra. Eu queria encerrar com Provérbios capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim: isso será como um remédio para o seu corpo. Isso o quê? Diga, a palavra. Salomão está dizendo que a palavra, ela é remédio. Eu não disse no começo, quando eu li Isaías capítulo 55, 10 e 11, que cada palavra de Deus tem um propósito. Aliás, o tema dessa ministração é palavra e propósito, porque cada palavra de Deus, ela tem um propósito. Eu vou mostrar dois para vocês. Quantos? Dois. Tem muitos, só dois, por causa do tempo. Um deles está aqui no versículo 8. Isso será como um remédio para o seu corpo e saúde, refrigério para os seus ossos. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Remédio. Você toma um remédio uma vez só e fica bom? E tem gente que tem doença crônica que o médico te coloca um decreto de tomar remédio até morrer. E eu quero dizer e contradizer a palavra do médico. O remédio da palavra de Deus vai tirar você desse remédio que o médico disse que você vai tomar até o final da vida. Porque a palavra de Deus, ela é remédio. Quando? Quando você recebe ela no coração. Ela é cura para os seus ossos. Você sabe que o sangue tem uma voz. Quando Caim matou Abel, Deus disse: a voz do sangue do seu irmão clama. Os animais eram mortos para cobrir pecados, porque tem uma voz no sangue. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Porque se o vingador diz é culpado, o sangue de Jesus diz é justo. Existe uma voz no sangue. Quando alguém colhe o seu sangue e faz exame, tem uma voz também ali. Colesterol, glicose, triglicerídeo, ácido úrico, tireoide, testosterona, para cima, para baixo. A palavra de Deus é remédio. E você sabe onde o sangue é formado? Na medula. Sabe onde fica a medula? Nos ossos. A palavra de Deus é remédio para o seu corpo e saúde para os seus ossos. O seu próximo exame de sangue vai dar tudo padrão, porque tem remédio. Agora, o que você ouve? Como você ouve? Eu sento na frente do médico e a minha pressão sobe, porque o cara quer me dar notícia ruim, e aí ele dando notícia ruim, eu dizendo: nada disso, não vai acontecer, não é assim. Eu voltei no cardiologista depois da cirurgia que fiz, e já não volto nele há mais de um ano, e ele fica mandando recado pela pastora, pelo Tiago, que já foi lá, e sumi. E eu fui lá e ele disse para mim assim: ah, você não tinha feito nenhuma cirurgia, agora já fez, viu? E eu pensei, não falei por educação, está amarrado. Eu não estou dizendo que o médico é ruim, vai nele, tá? Eu trabalho com isso. Mas a palavra de Deus, ela tem um propósito. Um dos propósitos é saúde para o seu corpo. Ela é remédio. Medita nela. Se você está doente, você precisa meditar em texto da palavra que fala de saúde. Mas não fique ansioso não, confia.
verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas eu fui curado. Eu posso falar mais sobre isso, mas não dá tempo. Isso é uma. Saúde. Saúde. É semente que está na palavra. Por que tem tanto médico, tanto remédio, tanto exame? Porque tem pouca fé no meio da igreja. Se a gente crê mais na palavra, vai diminuir o número de remédios que você toma. Acredita em mim. A segunda, está no versículo 9. É dinheiro. É o quê? Fala dinheiro. Finanças. Aquilo que você não vive sem. E não seja hipócrita. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Sabia disso? Fala mais de oferta do que de amor. E quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz assim: os problemas, as preocupações, a riqueza. Ele especifica a riqueza, porque a busca da riqueza, ela é um ladrão da palavra. O pastor quer o seu dinheiro. Não quero o seu dinheiro. Quem me sustenta é o Senhor. O que Ele quer quando fala de dinheiro com você é te abençoar. Porque Deus não pode te abençoar sem que haja fé no seu coração. E você entregar um dízimo, você entregar uma primícia, você entregar uma oferta, isso é uma atitude que revela a sua fé. Está me entendendo? Isso é uma atitude que revela a sua fé. E quando Deus pede para você alguma coisa, é porque Ele tem vontade de abençoar você. Ele quer te abençoar. Mas para Ele abençoar, Ele precisa do seu dinheiro? Não, Ele precisa da sua fé. Mas quando se trata de dinheiro, a fé se manifesta através do quê? Da oferta. Hoje em dia do discipulador, eu fiz uma oferta grande na vida do meu pastor. Por coincidência, também é aniversário dele. Às vezes a gente bate palma e dá abraço. Deus abençoe, meu filho, seja feliz nessa terra, glória a Deus. E ele está passando necessidade, mas eu sou incapaz de botar a mão no bolso para abençoar. Com a medida que você medir, você vai ser. Você está entendendo qual é o padrão de Deus? Para a saúde, para a paz, para a fé, para a ansiedade, para qualquer coisa. Eu quero casar, tem um monte de gente solteiro aqui, porque a ansiedade não permite o milagre chegar. Deus tem um homem para cada mulher. Deus tem uma mulher para cada homem. Você precisa crer nisso, porque no tempo certo, a ansiedade evita o milagre. Já estou falando a terceira coisa, né? Vamos voltar para a segunda, porque tem muitas, você nem imagina. Então, Salomão diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Salomão era pobre? Salomão é o homem mais rico que já existiu nessa terra. Fizeram cálculos, de vez em quando fazem cálculos de quanto seria a riqueza de Salomão, somando os cavalos, as éguas, as fazendas, o ouro, a prata, tudo que ele tinha. E fala, o papo é de bilhões de dólares. Nunca houve ninguém tão rico como ele. E ele ensina o princípio: honra o Senhor, honra o Senhor. Isso é semente. Mas o coração de muita gente, quando fala de dinheiro, fecha assim, ó, igual ostra, fecha, tranca. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Pela misericórdia de Deus, ela vai sobreviver. Está sempre endividada, está sempre lutando, o dinheiro entra no bolso, parece que o bolso está furado, nunca consegue fazer nada, está sempre com o carro velho, sempre com a casa sem reformar, está sempre com problema. Eu vou na casa do Isaías, não tem churrasco. E toda vez que eu vou na casa do pastor Isaías tem a obra. A casa dele nunca está feia, nunca está sem alguma coisa nova. Porque Deus abençoa. Deus abençoa. Eu tenho que pegar um pouco dessa unção. Estou tentando pintar a casa e não consigo. Sabe, Deus abençoa, mas tem que honrar Ele. Isso é fé. Como é que você recebe essa semente? Como é que você recebe a semente da cura no seu coração?
Como é que você recebe a semente do desencalhamento no seu coração? Eu estou vendo um monte de gente que casou aqui. Eu não vou dizer que é feio, porque Deus não tem filho feio. Que dizem que filho feio não tem pai. E todos nós temos um pai. Então Deus não tem filho feio, mas sempre casa. Feliz é a pastora que casou com o melhor de todos, eu acho. Mas Deus tem a pessoa certa para você. E a pessoa certa para você não é aquele que já está ocupado com outra pessoa. Essa não é a pessoa certa. Ele tem a pessoa certa para você. Você crê nisso? É semente. Essas sementes são plantadas e elas brotam no nosso coração à medida que a gente crê. E os seus celeiros, olha aí, vem a promessa, os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Se fosse hoje, eu diria, e a sua conta corrente ficará recheada de valor. Sabe, a sua casa, a sua geladeira ficará cheia de comida. Está caro, o seu tanque não vai andar na reserva, mas o seu carro vai ter gasolina para rodar. Deus abençoa você, não vai lhe faltar nada. Sabe, é isso que Deus quer. É vida com saúde, paz e prosperidade. É vida de colheita a 30. Talvez hoje você tenha em 10 ou não tenha nada, mas Deus quer levar você a 30, quer fazer com que você chegue a 60 e quer levar você ao patamar máximo de 100, a outro patamar da glória de Deus. Tu vai comer carne de porco todo dia. Eu quero ver comer carne de urubu. Isso é para derrotado. Deus tem o melhor para você, diz amém. Você crê nisso? A palavra é semente, o seu coração é a palavra é semente, o seu coração é a terra. Quem crê nisso, fica em pé comigo agora, então, em nome do Senhor Jesus.